A gente costuma pensar em números como uma coisa fria, né? Fatos. 1, 2, 3. Mas e se não for bem assim? E se eles pudessem contar uma história? Se tivessem sentimentos, peso e até o poder de definir o destino de um povo? É nesse mundo surpreendente, onde as estatísticas parecem ter alma, que a gente vai mergulhar agora. Olha só que interessante. Em maio de 2011, em Israel, uma atriz sobe no palco para cantar uma música bem famosa. Só que na hora de uma parte da letra, ela muda tudo. Ela canta bem devagar. Um cativo em seu 5º ano. A plateia? Silêncio. Todo mundo entendeu na hora. Ela falava de Gilad Shalit, um soldado que estava em cativeiro. Pensa bem, uma única palavra, um número, 5º, foi o suficiente para expressar anos e anos de dor, de angústia e de esperança de uma nação inteira. E é aí que a gente chega na pergunta principal. Quando é que um número deixa de ser só um número? Quando é que uma simples contagem vira um símbolo, um memorial, ou até quem sabe uma arma? A gente vai ver agora como os números foram usados para lembrar, para construir uma nação e para colocar para fora as ansiedades mais profundas de uma comunidade. Vamos começar com um que é pesado, o peso de 6 milhões. A gente vai explorar aqui a memória e como ela é representada por um único número, mas um número com uma força imensa. 6 milhões. Esse número, ele é muito mais do que só uma estatística de vítimas do Holocausto. Ele representa um abismo, sabe? Uma perda que a gente nem consegue compreender direito. E ao mesmo tempo ele carrega uma tensão muito profunda e fundamental. Aqui a gente vê uma dualidade muito forte. Pensa assim, de um lado, os nazistas usando números para desumanizar, para transformar a gente em código tatuado na pele. E do outro, como resposta, a necessidade judaica num pós-guerra de fazer exatamente o contrário. Usar a contagem não para juntar todo mundo num bolo só, mas para separar, para devolver a humanidade, para transformar aquela massa anônima de volta em pessoas e indivíduos únicos. Quem lidera essa missão é o Yad Vashem, o Memorial do Holocausto lá em Israel. O projeto deles é monumental. Coletar uma página de testemunho para cada uma das 6 milhões de vítimas. Cada página dessas é um ato de resistência contra o esquecimento. É devolver um nome, um rosto, uma história para alguém que foi reduzido a um número. Então, o ponto central é esse, sabe? É uma luta constante. De um lado, a urgência de lembrar de cada vida, de falar cada nome. Mas do outro, a necessidade de manter a força do símbolo, o poder do número 6 milhões para que ninguém esqueça o tamanho do que aconteceu. É como uma dança entre o indivíduo e o coletivo, entre o particular e o universal. Mas essa história não para por aí. Os números não servem só para lembrar o passado. Eles também são usados para construir o futuro. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, uma nação construída por números. Vamos falar de política e poder. Olha, desde o comecinho, o projeto sionista estava metido no que chamavam de batalha demográfica. Contar gente, registrar quantos bebês nasciam, analisar a etnia da população. Isso não era só estudo, não. Era pura estratégia política. A chance de existir um Estado judeu, a viabilidade disso era medida em números. E essa mentalidade foi literalmente escrita na terra. Em Israel existe uma coisa muito particular que são os topônimos numéricos. Basicamente, são lugares que recebem o nome não de uma pessoa, mas de um número de mortos, tipo Givat-Serach-Elosha, a Colina dos Três, ou Metsudat-Koá, a Fortaleza dos 28. A memória coletiva, em forma de número, virou parte do mapa, da geografia do lugar. Ou seja, as estatísticas não estavam só descrevendo a realidade. Elas estavam, de fato, construindo essa realidade. Foram os números que ajudaram a definir quem pertencia, onde traçar as fronteiras e quais sacrifícios iam entrar para a história. Só que números também podem causar medo. E muito. A nossa última história vai para os Estados Unidos, onde uma única estatística foi o estopim para uma crise de identidade gigantesca na comunidade judaica de lá. Aconteceu em 1990. Uma pesquisa populacional soltou um número que, para muitos, foi um choque. 52%. 52% dos judeus americanos que tinham se casado nos últimos 5 anos tinham escolhido um parceiro não judeu. Esse número, 52%, não foi só um dado. Foi um verdadeiro alarme de incêndio que gerou um pânico geral sobre o futuro, sobre a sobrevivência da comunidade judaica nos Estados Unidos. É aqui que entra um conceito muito legal, o de números molhados. Pensa assim, diferente de um dado seco, objetivo, que a gente espera da ciência, um número molhado vem encharcado de emoção.
Aquele 52% não era só uma porcentagem. Ele virou um símbolo, carregado de medo, da assimilação, de preocupação com o futuro da comunidade. E o jeito que as pessoas falavam sobre isso entrega tudo. Ninguém estava discutindo desvio padrão, margem de erro, nada disso. Os termos usados eram holocausto silencioso, epidemia. A crise foi descrita não com a linguagem da estatística, mas com a da biologia, da medicina, uma linguagem de vida e morte, de doença, para deixar bem claro o senso de urgência. Então, juntando tudo isso, o que essas histórias mostram pra gente? Fica bem claro que o jeito que a gente conta as coisas acaba definindo quem a gente é. Vimos como o número 6 milhões se tornou um ato sagrado, uma forma de lembrança coletiva, um verdadeiro memorial numérico para uma perda que não se pode medir. Vimos também como dados demográficos e memoriais com números foram ferramentas poderosíssimas para construir uma nação, escrevendo a história do povo na própria paisagem do lugar. E, por fim, vimos como um mísero ponto percentual foi capaz de gerar uma crise de identidade, de trazer à tona medos muito profundos sobre continuidade, sobre pertencimento. Mas contar também pode ser um ato de esperança, né? Pensa no esforço para resgatar 1 milhão de livros em Yiddish para salvar uma cultura. Ou na celebração de milhões de pessoas que mantêm rituais antigos vivos. Os números, nesse caso, significam resiliência, crescimento, esperança no futuro. No fim das contas, a verdade é que os números não falam sozinhos. Somos nós que damos voz a eles. Eles acabam refletindo nossos valores, nossos medos, nossos sonhos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Se a gente olhar para as nossas próprias sociedades, para os nossos grupos, que números a gente usa para se definir? E mais importante, o que esses números dizem de verdade sobre aquilo que mais importa para nós? Valeu por acompanhar essa análise.